Agora são 10h45. O Instituto Médico Legal determinou um infarto como causa da morte da estudante Edivânia Florinda de Assis, de 32 anos, que morreu no último sábado, quando chegava para fazer as provas do primeiro dia do Enem. Os familiares da moça disseram que ela tinha histórico de problemas de saúde. Na última sexta-feira, um motorista morreu ao volante do carro, aqui mesmo em Belo Horizonte, em plena Rua da Bahia, de manhã. Segundo a polícia, ele tinha trabalhado a noite toda, estava voltando para casa quando teve um mal súbito. Será que todos nós estamos sujeitos a esse mal? A Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas realiza a 8ª edição da campanha nacional Coração na Batida Certa, em comemoração ao Dia Nacional de Prevenção de Arritmias Cardíacas e Morte Súbita, amanhã, dia 12 de novembro. A campanha tem como objetivo conscientizar a população sobre as medidas preventivas, o diagnóstico e o tratamento das arritmias cardíacas. Eu converso sobre o assunto com o médico cardiologista da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, coordenador dessa campanha em Belo Horizonte, Tiago Rodrigues. Doutor Tiago, bom dia, obrigada por nos atender. Bom dia, Fabiana. Quer dizer que há como prevenir mal súbitos? Pode sim. Fabiana, a Sociedade Brasileira de Arritmia Cardíaca, ela faz essa campanha com o intuito de conscientizar a população para a prevenção de doenças cardíacas. A morte súbita, ela é ocasionada por uma arritmia cardíaca que, por sua vez, é causada por alguma doença cardíaca. E essas doenças cardíacas, elas são, na imensa maioria das vezes, detectadas através de um exame cardiológico de rotina, com alguns exames básicos, ou exames até relativamente simples de serem feitos. Então, nós recomendamos que a partir de 35 a 40 anos, que as pessoas façam um check-up cardiológico anual, para que nós possamos saber se existe alguma condição clínica cardiológica que possa levar a pessoa a ter um risco de ter um problema cardíaco súbito. Agora, no caso dessa estudante que a gente relatou aí no início, ela não chegou, nem havia chegado aos 35 anos, ela tinha 32 anos. Eu me lembro de ter lido no dia, no sábado, ela correu demais, ela acelerou demais o passo para chegar a tempo de pegar o portão, mas ela já tinha histórico de problemas de saúde, talvez não tenha dado o devido valor a esses problemas, né? Normalmente, na imensa maioria das vezes, quando a pessoa tem uma morte súbita após os 35 a 40 anos, a causa mais comum é a doença coronariana. A pessoa tem alguma obstrução coronariana e pode ter um infarto com uma morte súbita. Abaixo de 35 anos, só pode ter infarto também, mas é mais raro. Nessa faixa etária, o mais comum é a pessoa ter alguma cardiopatia congênita ou de origem genética que pode predispor a pessoa a ter uma morte súbita. Eu não posso falar assim, exatamente o que ocorreu com essa moça, mas existe uma possibilidade dela ter um problema cardíaco subjacente sem saber. E durante um período de grande estresse, porque ela estava numa situação de estresse muito grande, isso pode ter provocado uma arritmia que levou ela a ter esse desfecho, catastrófico, Quais são os tratamentos, doutor Tiago, para quem já detecta que tem algum problema, ou no caso que já tem histórico de arritmias cardíacas? As arritmias, existem dezenas de tipos diferentes de arritmia, e o tratamento vai depender do tipo de arritmia e de qual doença que está provocando essa arritmia. Quando a pessoa tem uma doença cardíaca grave, com arritmias com risco de vida para a pessoa, muitas vezes a gente precisa de colocar um aparelho que chama cardiodesfibrilador. Mas esse cardiodesfibrilador é para situações mais extremas, de cardiopatias graves. A imensa maioria das arritmias são arritmias benignas, que precisam só de uma orientação e às vezes nem um tratamento específico.
Mas tem algumas arritmias que existem alguns tratamentos através de um cateterismo, em que a gente detecta um foco de arritmia e com um catéter faz uma pequena cauterização no foco da arritmia e a pessoa fica curada da arritmia. Algumas arritmias... Bom, nós perdemos o contato com o Dr. Tiago Rodrigues, que é o médico cardiologista da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. Ele coordena essa campanha Coração na Batida Certa, que comemora o Dia Nacional de Prevenção de Arritmias Cardíacas e Morte Súbita. Esse dia é celebrado amanhã, no dia 12 de novembro, e essa campanha tem o objetivo de conscientizar a população sobre as medidas preventivas, o diagnóstico e os tratamentos das arritmias, que era justamente sobre o assunto que ele falava. Os tratamentos era sobre isso que ele falava agora, quando a ligação caiu. Se a gente não conseguir refazer a ligação por algum motivo, que você fique de olho, então, e tente fazer os exames periódicos, como ele, no início da entrevista, recomendou. Um exame simples do ritmo do seu coração pode detectar que você tenha um histórico de arritmias ou de outros problemas cardíacos. Não é nada muito complicado, não. É só fazer um exame de rotina com um cardiologista. São 10h51. E eu estou de volta, então, com o doutor Tiago. Pois não, doutor Tiago, o senhor falava, já concluía quase o assunto tratamento das arritmias. Então o tratamento vai depender basicamente do tipo de arritmia e da causa da arritmia, né? Então existem desde medicações até marca-passos e desfibriladores e ablações por catéter. De qualquer forma, todos nós temos algum episódio de arritmia em determinados momentos da vida, né? Isso não é para também sair morrendo de medo, né? Claro que não. A maioria das arritmias são arritmias benignas que às vezes nem precisam de tratamento. Sei, e só quando sai, ou se é um episódio que se repete muitas vezes, né? Aí a pessoa tem que tomar mais cuidado. Exatamente. Mas o que é importante, que a gente deve chamar a atenção da população, é para fazer o check-up cardiológico anual após os 35, 40 anos de idade, e também levar uma vida saudável, né? Não fumar, tratar a hipertensão, tratar, quando tiver diabetes, tratar direitinho a diabetes, fazer exercícios físicos, ter uma dieta saudável para prevenir a principal causa de arritmia grave, que é a doença coronariana.